Miguel Gonçalves Mendes, realizador, esta semana no podcast O Poema Ensina a Cair, para, como costuma acontecer, o conhecermos melhor através das suas escolhas poéticas, dos poemas de que mais gosta. O Miguel trouxe necessariamente, talvez, alguns poemas que dialogam com o seu trabalho. Trouxe poemas de Mário Cesarini. O Miguel filmou esse documentário sobre o poeta Mário Cesarini chamado Autografia, e trouxe também poemas sobre amor, que é um dos temas da sua vida e também dos seus filmes, estou a dizer bem, Miguel, e poemas sobre a memória, sobre a empatia, enfim, é uma conversa que atravessa a biografia do Miguel e necessariamente o trabalho, e também este filme que está a chegar às salas portuguesas, chamado De Lugar Nenhum. É um filme que acompanha o escritor Walter Ugumem na escrita, na produção de um livro chamado A Desumanização. Acompanha não só a criação desse livro, mas também a apresentação, as inquietações, os encontros que Walter Ugumem tem com muitas pessoas nos vários países por onde passa durante um período. E este filme, como eu dizia, integra este projeto chamado O Sentido da Vida, que depois tem outros filmes, poderão, se ainda não sabem, escutar o podcast e ficar a conhecer melhor esta ideia. Mas, Miguel, De Lugar Nenhum é um filme que parte desta frase, é uma frase que o Walter Ugumem diz no filme, que é que nunca se sentiu de lugar nenhum. E tu? Eu também me sinto de lugar nenhum e de todos os lugares. Eu já senti casa no Brasil, quando vivi lá, já me senti em casa na Islândia, sinto-me em casa em Lisboa, se bem que agora menos, porque esta Lisboa está diferente, mas, mas sim, eu acho que de alguma forma todos temos de ter a consciência. Nós nascemos como nómadas. Isto é uma coisa que nós às vezes esquecemos. E claro, por questões de praticidade, fomos ficando nos sítios e fomos andando cada vez menos. Mas a verdade é que a nossa casa é o mundo, a nossa casa é o planeta, e isso faz com que tenhamos que percorrer o mundo, ou pelo menos viajar muito, para percebermos como somos tão diferentes e tão iguais. E somos muito iguais. Somos muito iguais, não é? Apesar de culturas diferentes. Sim. Também sobre isso falamos no podcast. Se não pensarmos na geografia dos lugares e pensarmos em lugares mais emocionais ou de conforto, qual é o teu lugar? O cinema, a literatura, a música, as pessoas? Eu diria mais as pessoas, mas em segundo lugar o cinema, porque é a área que eu me dedico e que eu trabalho e que eu sinto de uma forma infantil, que é aquilo que fica, não é? Ao contrário de muitas das outras artes que parecem mais fugazes. E portanto o cinema é mais concreto, é mais duradouro, é mais. Eu posso dizer assim, está aqui um filme e vê. E no teatro, apesar de ser mágico, isso não acontece, porque apesar da magia de nós vivenciarmos aquilo apenas uma única noite, mas ele já não continua e passado ao fim de um mês sai de sala e aquele projeto simplesmente desapareceu. Então eu, de uma forma infantil, encontrei no cinema uma forma, tendo em conta o meu medo da morte, tendo em conta o medo da não existência, o medo do desaparecimento, encontrei no cinema uma forma de perdurar até que isto exploda e até que isto tenha, enfim, até que isto tenha interesse, Que quer isto nas corra coisas que eu mal, faço. até que isto corra mal. Exato, sim. Sobre isto e muito mais conversamos neste podcast que atravessa, como eu dizia há pouco, a biografia do Miguel Gonçalves Mendes. Posso dar algumas pistas muito curiosas. O Miguel começou a ler poesia cedo, mas também a escrever poemas. Mais do que a escrever poemas, escreve diários desde os 6 anos. Assim tem uma enorme coleção de diários, portanto já havia esta preocupação do registro, não é? De registar os acontecimentos, que talvez seja essa a ponte para depois registar a vida através do cinema. Também sobre isso conversamos, sobre a sua relação com o amor, com os grandes sentimentos, com a vida, com a morte, até com a religião. Portanto, já sabe, se quiser conhecê-lo melhor, basta escutar o podcast nas plataformas habituais.